Você já parou para se perguntar por que o amor, essa coisa que todo mundo persegue com tanta força, muitas vezes deixa para trás só confusão, dor e jogos de poder? Por que algo tão celebrado pode destruir silenciosamente a sua identidade, sugar sua energia e te transformar em alguém que você mal reconhece? Isso não é coincidência, não é azar, não tem nada a ver com a outra pessoa. Tem a ver com uma verdade que nunca te ensinaram a enxergar. E Friedrich Nietzsche, uma das mentes mais incompreendidas da filosofia, tentou nos avisar. Mas ninguém quis ouvir porque a verdade dele não era doce, não era romântica, era brutal. Ele acreditava que a maior parte do que chamamos de amor não é sobre conexão, é sobre controle. Que por baixo dos sorrisos e das promessas, as pessoas estão brigando por dominância, por validação, por sobrevivência. Ele acreditava que o amor, especialmente do jeito que a sociedade ensina, é uma das ilusões mais perigosas dentro das quais vivemos. Você foi criado acreditando que amor é abnegação, que mulheres são naturalmente cuidadosas, que homens são protetores, que relacionamentos existem para nos completar. Mas e se tudo isso for um roteiro? E se você estiver seguindo uma história que foi escrita para te manter previsível, emocional e fácil de manipular? E se o amor que você tanto persegue não for real? E se for só programação? Esse vídeo não está aqui para te ensinar a odiar o amor. Está aqui para te ajudar a enxergá-lo com clareza, para rasgar o véu sentimental e expor o que realmente move as pessoas dentro dos relacionamentos. Instinto, medo, poder, insegurança. Nietzsche não disse isso para ser cruel. Disse isso para te despertar. Porque só quando você entende o jogo é que você para de ser peça nele. E em 2025, onde todo mundo está conectado, mas profundamente perdido, onde o amor é transmitido, mas raramente vivido, entender essa verdade pode ser o único caminho para se reconquistar de verdade. Então se pergunte, você está apaixonado ou está numa guerra silenciosa que você nem sabe que está perdendo? O amor deveria nos salvar. É isso que te dizem. É isso que toda música, todo filme, toda postagem na internet tenta te vender. Que em algum lugar por aí existe alguém que vai chegar para te completar, te consertar e fazer tudo fazer sentido. Mas e se essa ideia não for apenas errada, mas perigosa? Nietzsche acreditava que o amor, como é compreendido hoje, não é uma união espiritual. É instinto vestido de emoção bonita. Por baixo da superfície, o amor está cheio de fome. Não a fome de dar, mas de possuir, de controlar, de dominar. E isso não é um defeito das pessoas. É a natureza do próprio desejo. A gente acha que está se apaixonando, mas muitas vezes está caindo em dinâmicas de poder. A gente não se atrai pela alma do outro, mas pelo que ele desperta em nós. Ego, segurança, fuga. Nietzsche enxergou isso com uma clareza assustadora. Ele desfez o amor até sua forma mais honesta. Uma transação de instintos disfarçada de emoção. E essa verdade é insuportável para quem ainda se agarra à fantasia, porque ela significa que o amor não vem para te curar, vem para te testar. Em 2025, vivemos num mundo obcecado com visibilidade. Todo mundo quer ser visto, desejado, escolhido, e o amor virou mais um palco para performance. Mas por trás das selfies e das legendas carinhosas existe algo mais sombrio, uma guerra não declarada de validação. Quanto mais alguém te faz sentir especial, mais você teme perdê-lo. Quanto mais você dá, mais torce em silêncio para que ele não vá embora. Isso não é amor, é sobrevivência. O insight mais perturbador de Nietzsche é esse. Quem ama mais costuma ser quem tem menos poder. E num mundo onde poder é tudo, o amor se torna um campo de batalha disfarçado de sonho. A maioria das pessoas não se apaixona. Ela cai em papéis e nem percebe. Você foi ensinado que o amor é nobre quando se sacrifica, que a forma mais elevada de amar é quando você doa sem esperar nada em troca, que devoção significa ficar mesmo quando dói. Mas Nietzsche não via o sacrifício como pureza. Ele via como uma máscara.
uma estratégia de sobrevivência construída por quem não tem outro jeito de exercer controle, especialmente nas mulheres. Ele acreditava que esse tipo de amor abnegado muitas vezes não é amor nenhum. É adaptação. É instinto fazendo o que precisa fazer para continuar sendo necessário, para continuar sendo escolhido, para continuar seguro num mundo que pune quem se distancia e quem escolhe a própria independência. E hoje, nesse mundo moderno, está pior ainda. A gente chama isso de lealdade, chama de paciência. Mas no fundo, na maioria das vezes, é medo. Medo de ficar sozinho, medo de não ser amado, medo de parecer egoísta. Então, a gente continua dando, exagerando, justificando, quebrando os próprios limites e chamando isso de amor. Mas lá no fundo, sempre resta uma pergunta. Se eu parasse de dar, ele ficaria? E se a resposta for, não, então nunca foi amor. Foi dependência vestida de virtude. Nietzsche queria que a gente enxergasse como a moralidade muitas vezes disfarça a manipulação. Que até as emoções mais bonitas ainda estão sujeitas à agenda mais profunda da natureza. Sobrevivência. E a pessoa que sempre se sacrifica acaba sendo fácil de usar. Ela não é respeitada, ela é esperada. A presença dela deixa de ser um presente e vira uma obrigação. Olha ao redor. Quantas pessoas estão presas em situações onde o silêncio delas é confundido com paz, a paciência delas com fraqueza, a bondade delas com submissão? Num mundo que glamouriza a escravidão emocional e chama isso de romance, a verdade de Nietzsche parece cruel. Mas não é crueldade, é clareza. Se o seu amor exige que você desapareça, nunca foi amor. Foi uma armadilha construída pelo seu próprio medo de não ser suficiente. Nietzsche não via a mulher como fraca, ele a via como a arma mais refinada da natureza. Não pela força bruta, mas pela sutileza, pelo instinto e pela precisão assustadora com que ela consegue influenciar sem jamais parecer que está tentando. Para Nietzsche, a mulher não era um erro do homem. Era a resposta da natureza à sobrevivência. E a sobrevivência nunca joga limpo, ela manipula, se adapta, seduz, distrai e engana quando precisa. Isso não é maldade. É a natureza fazendo o que sempre fez. Se proteger pela estratégia, não pela força. Em 2025 isso ainda acontece, só que escondido sob palavras novas. Empoderamento, poder feminino, energia feminina. Mas o núcleo não mudou. A influência mais perigosa não é barulhenta. Ela não confronta diretamente. Ela seduz, guia, observa e espera. E Nietzsche enxergou isso com uma clareza perturbadora. Não como julgamento, mas como observação. A mulher, aos olhos dele, nunca foi a flor frágil que a sociedade pintou. Era a tempestade por trás da calma, o instinto por trás do sorriso. É por isso que Nietzsche acreditava que os homens jamais compreenderam as mulheres de verdade. Eles olhavam para a superfície, para a gentileza, para o afeto, e não viam a força mais profunda. Os homens achavam que estavam liderando, enquanto muitas vezes estavam sendo sutilmente guiados. Achavam que estavam escolhendo, enquanto estavam sendo escolhidos. E para Nietzsche isso não era vergonhoso. Era simplesmente real. Desconfortante, não é? Pensar que o amor não é uma dança igual, mas uma negociação em camadas de instintos. Que os papéis que a gente ocupa, mesmo hoje, não são tão conscientes quanto a gente faz parecer. A verdade é que a natureza não se importa com justiça. Ela se importa com continuidade. E quando você começa a ver a mulher, não pelos olhos da cultura, mas pelos olhos de Nietzsche, você para de vê-la como suave ou doce. Você começa a vê-la como estratégica, não menos emocional, mas mais ancestral. Não submissa, mas seletiva, silenciosa e surpreendentemente soberana. A fraqueza virou moeda. Não a força, não a confiança, mas a capacidade de parecer frágil, de provocar o instinto de resgate no outro, de despertar culpa. Nietzsche enxergou isso muito antes de qualquer tela existir. Ele acreditava que muitas pessoas não usam a força para conseguir o que querem, usam o sofrimento,
Usam a necessidade emocional como isca, nem sempre de forma consciente, mas com uma eficácia impressionante. E no mundo de hoje, onde a atenção é uma forma de poder, surgiu um novo tipo de sedução: a performance da dor. A arte sutil de parecer desamparado o suficiente para puxar alguém para dentro. Funciona porque ativa algo primitivo. Quando alguém se apresenta como destruído, o seu instinto é consertar. Quando chora, o seu instinto é consolar. Quando desmorona, você se sente responsável. E aí, sem perceber, a dinâmica está estabelecida. Você não está apaixonado, está num ciclo. Um dá, o outro recebe. Um salva, o outro controla através de ser salvo. Esse é o lado do amor que ninguém fala porque parece inocente, parece emocional. Mas Nietzsche sabia. Sabia que a pena é uma das formas mais rápidas de dominar a vontade de alguém. Não pela força, mas pela culpa. Esse é o jogo acontecendo em silêncio. Pessoas aprendendo a extrair energia através da necessidade. Pessoas descobrindo que a fragilidade pode ser mais poderosa do que a força. E nos relacionamentos, isso fica perigoso. Porque se você confunde fraqueza emocional com autenticidade, vai se encontrar constantemente tentando consertar alguém que nunca tem planos de crescer. Em 2025, vivemos numa cultura que celebra a vulnerabilidade, mas raramente ensina discernimento. Nem toda dor é manipulação, mas nem toda dor é honesta também. Nietzsche não disse para parar de ajudar as pessoas. Disse para parar de ser cego. Porque às vezes quem parece precisar de ser salvo é exatamente quem está silenciosamente se alimentando da sua força. A maioria das pessoas não percebe quando acontece. Começa devagar, você cede um pouquinho mais. Abre mão de uma coisinha pequena. Silencia uma verdade só para manter a paz. E antes que você perceba, você não está mais apaixonado. Está numa gaiola que parece conexão. Nietzsche entendia essa armadilha com uma brutalidade precisa. Ele via como os relacionamentos, especialmente os românticos, podem se transformar em prisões sutis. Não porque alguém planejou assim, mas porque o amor, quando idealizado, vira posse. E a posse sempre cobra um preço. Você acha que está sendo amoroso, mas está encolhendo. Acha que está construindo um futuro, mas está abrindo mão de pedaços de si mesmo, um a um, até sobrar quase nada além do papel que você concordou em representar. É assim que tantas pessoas em 2025 estão vivendo. Conectadas, mas aprisionadas, cercadas, mas famélicas. Elas ficam nos relacionamentos não porque se sentem vivas, mas porque têm medo do silêncio do lado de fora das paredes. Medo de recomeçar, medo de não ser amado de novo. Nietzsche nunca disse que o amor era impossível, só disse que ele se torna tóxico quando a gente o idolatra. Quando esperamos que ele nos complete, nos cure, nos defina. Nesse momento, ele deixa de ser uma escolha e vira dependência. E dependência disfarçada de amor é o jeito mais rápido de se perder. Cada vez que você evita o desconforto só para manter alguém por perto, você está reforçando as grades. Cada vez que você se edita para ser mais aceitável, as paredes ficam mais apertadas. Até que um dia você percebe que não estava amando, estava sobrevivendo. Nietzsche acreditava que a verdadeira força começa quando você para de precisar do outro para se sentir inteiro. Porque o amor que custou a sua liberdade nunca foi amor. Foi uma forma silenciosa de cativeiro vestida de compromisso. E a maioria das pessoas não foge dele, decora ele. Você acha que quer a pessoa, mas será que você realmente quer ela? Ou você quer o que ela faz você sentir sobre si mesmo? Essa é a pergunta que Nietzsche colocou silenciosamente como um punhal no centro do desejo romântico. Ele acreditava que a maioria das pessoas não se apaixona pela pessoa em si. Se apaixona pela imagem, pelo reflexo, pela sensação de poder ou validação que aquela pessoa traz. No fundo, o amor vira menos sobre o outro e mais sobre posse. A gente não quer só estar perto, quer reivindicar, quer poder dizer, esse aqui é meu. E por trás dessa frase não existe romance,
existe território. A posse nem sempre é barulhenta. Às vezes, ela se esconde em elogios, em mensagens de bom dia, em checar a localização do outro, em querer saber onde ele está, o que está pensando, com quem está falando. E a gente justifica chamando isso de cuidado. Mas Nietzsche via diferente. Ele acreditava que o amor é muitas vezes a forma mais suave de dominação. A gente quer absorver o outro na nossa vida, no nosso ritmo, no nosso controle. Não porque somos maus, mas porque somos inseguros. Em 2025, a gente anseia por amor mais do que nunca. Mas o que a gente realmente anseia é certeza. E as pessoas viraram símbolos. Símbolos de segurança, de sucesso, de status. Você não quer só o coração do outro, quer o que a presença dele diz sobre você, que você é amável, que você foi escolhido, que você não está só. Mas isso não é união. É uma conquista silenciosa. Nietzsche alertou que o desejo de possuir é sempre mais alto do que o desejo de compreender. E é por isso que tantos relacionamentos sufocam. Não porque o amor some, mas porque ele vira uma guerra de espelhos. Dois egos tentando se enxergar no outro. Dois egos tentando vencer enquanto fingem que se importam. E no final, ninguém é visto. Todos são usados. O ciúme é frequentemente confundido com o amor. As pessoas dizem, tenho ciúme porque me importo, mas Nietzsche via diferente. Ele acreditava que o ciúme não é sinal de afeto profundo, é sinal de medo interior. Não o medo de perder o outro, mas o medo de perder o controle. Na maioria dos relacionamentos, o ciúme não tem nada a ver com amor. Tem a ver com propriedade. E em 2025, onde a atenção é moeda e todo mundo está exposto nas redes, o ciúme evoluiu para a obsessão. Não é mais só querer saber com quem ele está falando. É vasculhar cada curtida, cada comentário, cada momento em que você não foi incluído. Mas aqui está a verdade desconfortável. Se o seu amor depende de reasseguramento constante, não é amor. É ansiedade disfarçada. Nietzsche acreditava que as pessoas ficam possessivas não porque amam demais, mas porque ainda não aprenderam a estar sozinhas. A mente ciumenta não está perguntando, ele é fiel? Ela está perguntando, e se eu não for suficiente sem ele? E essa pergunta envenena tudo. Leva ao controle disfarçado de cuidado, à vigilância disfarçada de preocupação. Aos poucos, a liberdade desaparece. Não só a dele, a sua também. A fidelidade, argumentava Nietzsche, só tem significado quando vem da força, não da pressão. Quando alguém fica porque é livre para ir, mas escolhe não ir. Mas a maioria das pessoas não quer esse tipo de amor. Quer garantias, promessas, provas, e quando não as recebe, entra em colapso. Não porque foi traída, mas porque nunca teve segurança suficiente em si mesma para começar. O ciúme parece paixão, mas revela algo mais fundo. Uma guerra interior. A necessidade de amarrar o outro a você só para calar as próprias dúvidas. Mas Nietzsche avisou, qualquer amor que precise de correntes para sobreviver, já está morto. Porque no momento em que a confiança precisa ser exigida, ela deixa de ser confiança. Vira medo. E o medo nunca construiu nada que valha a pena ficar. A cultura moderna diz às mulheres que ser igual é se tornar o mesmo. Competir como homens, pensar como homens, agir como homens. Mas Nietzsche rejeitou essa ilusão. Ele acreditava que o poder real não vem da imitação. Vem de conhecer a própria natureza de forma profunda e sem pedir desculpas por isso. Ele não romantizava as mulheres nem as reduzia. Simplesmente observava que a força de uma mulher nunca foi feita para espelhar a do homem. Foi feita para equilibrá-la, desafiá-la, desestabilizá-la. Não pela confrontação, mas pela intuição, pela precisão emocional, pela percepção do que a maioria ignora. No mundo de hoje, muitas mulheres estão se esgotando tentando provar que conseguem fazer o que os homens fazem, esquecendo que o que sempre fizeram, a influência silenciosa, a inteligência social, a perspicácia psicológica, já é muito mais poderoso. Nietzsche via a mulher não como inferior, mas como subestimada.
Ela não precisa dominar o mundo com barulho. Ela o redireciona com silêncio. Não precisa exigir atenção. Ela cria tensão. E tensão, quando bem usada, move impérios. O erro da era moderna é celebrar a igualdade enquanto apaga a polaridade. Mas a verdadeira força está no contraste. Nietzsche sabia que o poder feminino não é sobre dominação, é sobre desestabilização. Fazer o outro se questionar, fazer sentir sem saber porquê. Em 2025, esse poder ainda está presente, mas enterrado sob performances. As redes sociais transformaram a autenticidade em marca pessoal. A influência virou contagem de seguidores, mas a visão de Nietzsche permanece crua. A mulher não precisa se tornar uma cópia do homem para ser poderosa. Sua força está em lembrar o que o mundo tenta fazê-la esquecer, que o seu instinto, quando afiado, pode desarmar a lógica, que o seu silêncio, quando intencional, pode ser mais imponente do que qualquer discurso, que o seu poder real não está em ficar mais alta, mas em se tornar inconfundivelmente ela mesma. Todo relacionamento tem duas performances acontecendo ao mesmo tempo, a que você vê e a que acontece por baixo. Nietzsche acreditava que homens e mulheres raramente se encontram como realmente são. Eles se encontram através de máscaras, a máscara masculina da força, do controle, da liderança, a máscara feminina da doçura, da suavidade, da entrega. Mas por trás desses papéis, algo mais está sempre em jogo. Uma negociação silenciosa de poder. Os homens se convencem de que estão liderando, mas muitas vezes seguem um ritmo emocional que nem reconhecem. As mulheres parem, sem ceder, mas com frequência guiam a direção inteira através da sugestão, do tom, do momento certo. Ninguém fala isso em voz alta. É desconfortante demais. Mas a dança é real. Nietzsche não estava atacando o romance. Ele estava o expondo. Acreditava que grande parte do amor é teatro. Não porque as pessoas são falsas, mas porque têm medo. Medo de ser vistas sem a imagem. Então vestem o que funciona. Homens vestem confiança mesmo quando estão perdidos. Mulheres vestem compreensão mesmo quando estão exaustas. Não é só engano, é sobrevivência. Porque no fundo, a maioria das pessoas acredita que se mostrasse o verdadeiro eu, seria abandonada. Então, performa uma versão de si mesma que acha que vai ser amada. Em 2025, esse teatro só cresceu. Agora está filtrado, legendado e publicado em busca de aprovação. Mas a pergunta de Nietzsche ainda assombra. Quem você é por baixo da máscara? Não quem você performa ser, mas quem você é quando ninguém está olhando, quando ninguém precisa de nada de você. A tragédia real não é que as pessoas se enganam, é que nunca se sentem seguras o suficiente para parar. Porque quando o amor vira um palco, a intimidade morre. E quando você está sempre atuando, esquece quem é. Nietzsche nos avisou. As máscaras que usamos para ser amados um dia nos vão estrangular. E quando as tirarmos, talvez, descobramos que nunca fomos verdadeiramente conhecidos. Nietzsche não acreditava no amor como salvação. Não acreditava que outra pessoa pudesse te completar, te consertar ou te libertar do seu próprio caos interior. Para ele, o objetivo mais elevado não era o romance. Era a individuação. Tornar-se inteiro, não com alguém, mas dentro de si mesmo. E é isso que torna a verdade dele tão difícil de aceitar. Porque a maioria das pessoas não está em busca de amor. Está em busca de alívio, uma distração do próprio vazio, um resgate da própria fragmentação. Mas ninguém pode te salvar de um eu que você nunca se deu ao trabalho de conhecer. Em 2025, a solidão virou uma doença que as pessoas desesperadamente tentam curar. Mesmo que isso signifique forçar conexões que não são reais. A ideia de estar só é aterrorizante para uma geração criada na lógica das curtidas, dos comentários e da interação constante. Mas Nietzsche via o isolamento de forma diferente. Via como sagrado, como uma etapa necessária do tornar-se. Porque o barulho do amor, os papéis, as necessidades, a validação,
muitas vezes abafa a única voz que importa, a sua própria. Quando você sai do relacionamento que te esgotava, quando para de implorar para ser visto, quando finalmente senta no silêncio da sua própria presença, algo estranho acontece. No começo, parece, e perda. Mas aos poucos começa a aparecer paz. A ansiedade vai embora, as máscaras caem e pela primeira vez você se encontra com a versão de você que não está performando, perseguindo ou se explicando. É isso que Nietzsche queria dizer quando falava do indivíduo acima do coletivo. Você nunca foi feito para se dissolver dentro de outra pessoa. Foi feito para se afiar através da solidão. Porque quando você para de buscar amor para preencher os buracos, começa a construir a força de carregar o próprio peso. E só então, se o amor voltar, não será um resgate. Será o reflexo da sua inteireza. Nietzsche nunca odiou as mulheres. Odiou as ilusões. Odiou a forma como a sociedade ensinou as pessoas a amar sem pensar. A perseguir conexão sem questionar o que isso custava. Via que as mulheres em particular eram criadas não só para ser amadas, mas para depender de ser amadas. Que o valor delas estava tão requentemente atrelado a quão bem podiam ser adoradas, admiradas, escolhidas. E nessa dependência, algo sagrado se perdia. A própria nitidez delas, a própria clareza, a própria solidão. Não porque o amor seja errado, mas porque ele virou o único objetivo. Ele acreditava que a coisa mais perigosa que poderia acontecer a uma pessoa, homem ou mulher, era nunca ter ficado verdadeiramente sozinha. Porque aí, cada decisão vira sobre manter alguém. Cada emoção é filtrada pelo medo. E o eu se dissolve devagar, silenciosamente, até você nem perceber que não está mais vivendo por si mesmo, está vivendo para não ser abandonado. Está performando, se adaptando, sorrindo na hora certa, só para garantir que ainda é desejado. Mas a verdade de Nietzsche era violenta justamente porque era libertadora. Você não precisa ser amado para importar. Não precisa ser escolhido para existir plenamente. Não precisa ser o tudo de alguém para se tornar você mesmo. E talvez essa seja a ideia mais ofensiva de todas, num mundo obcecado com romance, que você pode ser inteiro sem ele. Então, aqui estamos, depois de tudo, depois do amor, da posse, do ciúme, da performance e do silêncio. Voltamos à mulher no centro de tudo, forte, estratégica, silenciosa, sobrevivente. Mas Nietzsche lhe faria uma pergunta que mais ninguém ousa fazer.